A paz do Senhor, meus queridos, minhas queridas. Que bom, mais um sábado, estarmos aqui novamente, né? Falando com vocês, compartilhando a poderosa palavra de Deus, né? Aqui quem fala é o César, o presbítero César, e hoje Deus tem uma palavra de vida para a sua vida, né? No final dessa live, você verá lá o link, né, do acesso ao nosso canal, né, César barra Palavra de Vida, né? Se inscreva lá no canal. Deus tem sempre Deus tem uma palavra de vida para a sua vida, tá bom? Hoje nós vamos falar aqui uma palavra maravilhosa, uma reflexão maravilhosa dentro da palavra de Deus, que eu gostaria de compartilhar com você nesse dia, que está sendo uma bênção na minha vida. Essa palavra veio de encontro, né, com algo que tenho orado a Deus. Eu tenho certeza que ela vai vir de encontro poderosamente na sua vida também, tá bom? Então eu gostaria, se você tiver uma Bíblia aí, eu gostaria, ou no celular, ou em algum local aí, que você tiver uma Bíblia, que você abra comigo a sua Bíblia, lá no livro de 1 Samuel, no capítulo 2, nós vamos estar meditando essa palavra hoje, tá bom? Diz assim o texto, 1 Samuel capítulo 2 diz assim: Então Ana orou assim: O meu coração exulta no Senhor, a minha força está exaltada no Senhor, a minha força se ri dos meus inimigos, porque me alegro na tua salvação. Ninguém é santo como o Senhor, porque não há outro além de ti, e não há rocha como a do nosso Senhor. Não multipliquem as palavras de orgulho, que não saiam palavras arrogantes da boca de vocês, porque o Senhor é o Deus da sabedoria e Ele pesa na sua balança todos os feitos das pessoas. O arco dos fortes é quebrado, e porém os fracos são revestidos de força. Os que antes estavam fartos hoje trabalham pela comida, mas os que andavam famintos ainda hoje têm mais fome. Até a mulher estéril tem 7 filhos, e a que tinha muitos filhos perde o vigor. O Senhor é quem tira a vida e quem dá a vida. Ele que faz descer a sepultura e faz subir a sepultura. O Senhor empobrece e o Senhor enriquece. Humilha e também exalta. Levanta o pobre do pó e tira o necessitado do monte de lixo, para fazer assentar ao lado de príncipes, para o fazer herdar o trono da glória, porque o Senhor são as colunas da terra, Ele firmou o mundo sobre elas. Ele guarda os pés dos seus santos, mas os perversos emudecem nas trevas da morte, porque o homem não prevalece pela força. O Senhor destrói os seus inimigos, dos céus troveja contra eles. O Senhor julga as extremidades da terra, dá força ao rei e o exalta o poder do seu ungido. Amém? Até aí. Então, do versículo 1 ao versículo 10. O que essa palavra em 1 Samuel diz a história de Ana, né? Diz, nesse texto que nós lemos aqui no capítulo 2, fala sobre o cântico de Ana, ou seja, a adoração de Ana, né? A oração de Ana, né? E quem era Ana, meus queridos? Ana era uma mulher, era uma mulher casada com um homem chamado Eucana. Ele morava numa região montanhosa, lá na cidade de Efraim. E ele tinha 2 mulheres. Ele tinha Eucana e ele tinha Penina. Penina era uma mulher que tinha filhos com ele. Porém, Ana não tinha filhos. E era a maior frustração daquela mulher. Ela chorava amargamente por filho, porque ela era estéril, né? Mas ela orava. E Eucana, nem por isso o marido dela a desfazia dela, né? Ou deixava ela de lado. Eucana tratava ela com muito amor, né? Tratava ela com muito amor, porque ele era um homem muito bondoso, um homem muito temente a Deus. E
o que, por um outro lado, a outra mulher que tinha filhos, ela tinha ciúmes de Ana, ou seja, de certa forma, ela desprezava Ana, ofendia Ana, né, por Ana não ter filho. E Ana se amargurava amargamente com isso. Até que um dia, Ana, né, vai a Siló, onde tinha o templo do Senhor ali, né? Enquanto Ana começa a orar, ela não abre a boca, né, para orar, né, para dizer palavras, mas ela ora com a alma amargurada, em espírito ela está orando com a alma amargurada, né? E o profeta Eli, que estava sentado lá numa cadeira do lado do templo ali, de uma coluna, ele percebe que aquela mulher está falando, não está proferindo palavras, ela estava meio que murmurando as palavras, e o profeta achava que ela estava até bêbada, né? Ela estava embriagada, e ela na mesma hora fala: longe de mim, homem de Deus, longe de mim, homem de Deus, né? Porque eu estou tão amargurado que eu não consigo proferir as palavras, né? Dentro da minha alma está tão amargurada que eu não consigo proferir palavras, porque eu sou uma mulher estéril e desejo filhos, eu desejo filhos. E naquela mesma hora o profeta Eli se compadece dela, ora por ela e fala para ela: olha, vai em paz, né? Que o Senhor conceda aquilo que o teu coração deseja. E ela sai com aquela palavra maravilhosa lá do templo e volta. E passado o tempo, nasce Samuel, o profeta Samuel, né, que é filho da promessa, né, da promessa daquela palavra lançada por Eli, né, e ela creu naquilo, né, e Ana o entregou, né, e fez uma oração ao Senhor, fez um voto a Deus e falou: olha, Senhor, por o Senhor ter me ouvido na minha angústia, atendido a minha oração, e quando o menino for desmamado, quando ele for desmamado, eu darei para a tua casa, ele servirá no teu templo, Senhor, né? E não passarei navalha sobre a cabeça desse menino, ele será narizeu, né? Não será passado navalha na cabeça dele, ele será narizeu. E Ana fez isso e cumpriu o voto com Deus. E Ana adora a Deus. Então, o tema hoje da nossa palavra, meus queridos, que eu gostaria de trazer da parte de Deus para a sua vida, é dando a volta por cima. Aleluia. Dando a volta por cima. Fique atento ao que Deus vai falar hoje para a sua vida. Dando a volta por cima. Então, existe um ditado, né, que quem ri por último ri melhor, né, aí no mundo, né? Você já ouviu esse ditado várias vezes, né? Quem ri por último ri melhor, né? E isso cumpriu na vida de Ana, né? Ela se expressou no seu coração, ela se exaltou a Deus, ou seja, ela estava sendo humilhada. Ela estava sendo humilhada, mas Deus concedeu, pela sua infinita misericórdia, o desejo de Ana. Mais uma vez, meu querido e minha querida, né? Não há impossível para Deus. Não há impossível para Deus. Não há impossível para Deus, para a minha vida e para a tua vida. O que você tem pedido a Deus, o que você tem buscado no Senhor com toda a sua alma, achando que é impossível, Deus está falando, Deus está provando aqui para você, através da vida de Ana, que é possível todas as coisas para aqueles que buscam ao Senhor. Eu tenho certeza que você tem buscado algo de Deus há muito tempo. Talvez você tenha sido humilhado por homens. Talvez pessoas tenham, né, te humilhado constantemente, né? Até pelo seu próprio jeito de ser simples, humildes, né? Mas Deus disse para Ana que daria o filho, né? Deus fez uma promessa. Deus, através do profeta Eli, né? Deus ouviu as orações de Ana e Ana deu a volta por cima. Deu a volta por cima, né? Antes era, né? A Penina, ela zombava de Ana, né? Mas Deus mostrou, né? Deus mostrou na vida daquela mulher que se ela for temente, se ela for
constantemente em oração, se ela for uma mulher sincera aos olhos de Deus, sincera, com o coração sincero a Deus, Deus responde à oração dele. Deus responde às nossas orações, meu querido. Essa palavra me alegra muito, me revigora muito e está revigorando você no dia de hoje. Deus não se esquece. Deus, ele conhece, ele pesa as intenções das pessoas. Deus, ele pesa todas as intenções das pessoas, né? E ele sabe exatamente, né, no momento certo. E olha que o presente que Deus deu para Ana foi algo tão maravilhoso, foi o profeta Samuel, um dos grandes homens da palavra de Deus, né? Se você buscar, né, sobre o profeta Samuel, aqui não dá tempo de nós falarmos, mas ele foi um grande profeta para o reino de Deus, um homem muito temente ao Senhor, um homem muito usado a Deus. E Deus deu esse presente maravilhoso, não somente para Ana, mas para toda aquela região, naquela época, né? O profeta Samuel. Aleluia. Né? Então, as promessas de Deus para darmos a volta por cima são várias, né? Eu quero esmiuçar dentro dessa palavra de Ana, né? Ana deu a volta por cima porque foi respostas de orações. Será que eu temos dedicado uma vida de oração a Deus? Será que realmente você tem buscado Deus com sinceridade do teu coração? Você já fez essa pergunta? Por que talvez as coisas não estão chegando ainda na sua vida? Será que você está sendo sincero com Deus? Ou você simplesmente, né, nós vamos na casa de Deus realmente quando nós precisamos? Ou uma vez por semana, né? Será que é assim que Deus quer? Deus quer intimidade conosco, meus queridos. Deus quer intimidade conosco. Deus, ele é Deus. Deus, ele é Pai. E ele quer dar o melhor para os seus filhos, né? No tempo certo, Deus ouviu a voz de Ana e tocou no profeta, lá no profeta Eli. E o profeta Eli orou para aquela vida. E Deus concedeu aquilo que Ana queria, aquilo que Ana desejava no seu coração. Eu tenho certeza, se você for fiel a Deus, né? Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Ou seja, ele quer a nossa fidelidade, ele é fiel conosco. Quantas vezes você buscou ao Senhor no momento de mais calamidade na sua vida e o Senhor não fechou os seus ouvidos, ele te atendeu. Talvez naquele momento, muitas vezes você não estava sendo fiel a Deus, mas Deus ouviu o seu clamor. Seja fiel a Ele. Seja fiel nas suas orações, seja fiel constantemente todos os dias. Ore ao Senhor, entregue as primícias para Deus. Ore a Deus. Ore ao Senhor, Ele quer intimidade. Siga o exemplo de Ana, meus queridos. Siga o exemplo de Ana. Essa mulher teve a resposta, algo que na época não tinha medicina, né? Que não tinha bebê de proveta, não existia nada disso, né? Não existia medicina, não existia isso que pudesse, né, era uma mulher estéril, né? E por muitas pessoas era considerada uma pessoa amaldiçoada, né? Porque a pessoa que tinha uma certa doença, né, naquela época lá, era uma pessoa que não era amaldiçoada, né? E era meio que excluída da sociedade. Tanto é que Perina, né, zombava muito de Ana, né? Mas Deus ouviu a oração daquela mulher, meus queridos, porque ela foi com um coração sincero, né? Ninguém engana Deus. A sua oração, meu querido, minha querida, tem que ser sincera, verdade, porque Deus é verdade. Ele é santo. A palavra do Senhor nos diz assim: sede santo, porque sou santo. Será que realmente, meu querido e minha querida, nós temos agradado o coração de Deus? Talvez você não recebeu, eu não recebi muitas vezes ainda, porque ainda Deus está querendo tratar o nosso coração. Deus está tentando tratar a nossa fidelidade, né? E o Senhor está falando para nós aqui
que Ana deu a volta por cima, e nós daremos a volta por cima se realmente as nossas orações, a nossa fidelidade com Deus estiver perante ao trono do Pai. Outra coisa que eu aprendo dentro dessa palavra maravilhosa de Deus, né, que Penina se sentia por cima, né? Era a mulher que tinha bastante filhos, e ela zombava, né, aquela outra mulher, Ana, né, por ser estéril, né? Mas o Senhor, né, como diz o texto lá em Deuteronômio 28:13, ele diz que o Senhor os porá por cabeça, né, e não por cauda, e só estarão em cima e não debaixo, né, se obedecer os mandamentos que o Senhor os ordenou hoje, para cumprir e guardar, né? Então, meu querido, nós, você, eu, precisamos cumprir os mandamentos de Deus, cumprir as vontades do Senhor, e nós daremos a volta por cima. A Bíblia inteira, meu querido, a Bíblia inteira é relatada de fato de homens cruéis contra os filhos de Deus. Mas note uma coisa, meu querido e minha querida, que todas as vezes o Senhor, pela sua poderosa misericórdia, pela sua mão misericordiosa, livrou o seu povo, porque quando o seu povo estava na sua presença, Deus sempre teve o escape, Deus sempre livrou o seu povo das mãos dos inimigos, das mãos dos homens cruéis. E não vai ser diferente nos dias de hoje, porque Deus não mudou na minha vida e na sua vida. Deus está falando para nós: seja fiel a mim, cumpra os meus mandamentos, me busque pelas madrugadas, quero ouvir a sua oração, quero ouvir você me buscar. E Ele, o Senhor, virá e te dará aquilo que você deseja. Ele te livrará, né, da mão dos homens, Ele te livrará da mão de muitas pessoas, né? Às vezes nós vemos aí no mundo, no dia de hoje, né, muitos homens zombar, né, de Deus, né? Muitas pessoas zombam de Deus, né, e pagam um preço muito alto, né, porque ninguém escarnece do Senhor. Mas cedo ou mais tarde essas pessoas vão pagar o preço e pagam um preço muito alto, né? Deus está nos ensinando a adorá-lo, Deus está ensinando-nos a buscá-lo, como Ana fez. Tenho certeza que você está aprendendo juntamente comigo nessa palavra que Ana foi uma mulher exemplo de oração e de fé, né? Aonde você tem depositado a sua fé? Aonde você tem depositado, né, as suas esperanças? No que você tem depositado as suas esperanças? Em homem, em promessas humanas, em coisas humanas, né? Então Deus está falando para você: depositem as suas orações a mim, né? Me busque pelas madrugadas, me busque. O Senhor vai responder, no tempo certo Ele vai trazer a resposta para você. Então aqui já é uma resposta para nós, irmãos, que dar a volta por cima. Deus deu a volta por cima na vida de Ana, e vai estar falando para mim, para você, que hoje Ele vai dar a volta por cima na sua vida. Você que já tem sido fiel a Deus, você que já tem sido buscado a Deus há muitos anos, Deus está falando para nós hoje: hoje começa a volta por cima na sua vida, aleluia. Hoje começa a volta por cima. Se você tem sido fiel a Deus, se você tem buscado a Deus com fidelidade e justiça, você tem entregado todas constantemente, a palavra de Deus está falando para você hoje. Hoje é o dia da volta por cima. Hoje na sua vida, diz o Senhor, na minha vida e na tua vida, querido. O Senhor nos fala no dia de hoje, né? Nos está dando algo para nós no dia de hoje. Mas ainda você que não tem a Jesus Cristo, ainda que não crê em Deus, ou você ainda que anda, né, de vez em quando, né, buscando a Deus, né, busca quando pode, né, ou seja fiel a Deus. Não brinque com o Senhor, né? Talvez você que ainda está pagando um pouco, né, o preço, você está amargurado o seu coração, talvez você tenha que buscar o Senhor a mais. Mas você que já buscou o Senhor, você que ainda que já, né, que busca Ele constantemente nas suas orações, que há anos e anos busca Ele, entregando as suas orações ao pé dEle, Ele está dizendo para você hoje: a volta começa hoje, você dará a volta por cima, vai começar agora.
A volta por cima na minha vida e na sua vida, meu querido. Ele está dizendo para nós, né? Deus é um Senhor, Ele nos abençoa, Ele quer o melhor para nós. E Ele está dizendo para nós assim, é hoje que começa a sua volta por cima. Como aconteceu na vida de Ana. Anos e anos amargurada, anos e anos zombada por homem, por aquela mulher, né? Mas Deus deu a resposta para Ana. Olha a resposta que Deus deu para Ana. Deu até uma alfinetada em Ana lá no versículo 3, diz assim que assim, ó, multipliquem as palavras de orgulho. Não multipliquem as palavras de orgulho, né? Que não saiam palavras arrogantes da boca de vocês, porque o Senhor é o Deus da sabedoria e Ele pesa na sua balança todos os feitos das pessoas. Ou seja, o que Ana estava fazendo aqui? Estava dando uma alfinetada em Penina. Ou seja, pense bem o que você está fazendo, né? Não zombe das pessoas, né? Porque Deus mostra e Deus faz a pessoa, Deus, aquele que está caído, Deus levanta e coloca sentado no trono. Foi isso que aconteceu com Davi, meu querido. Davi descreve, né, que Davi ele vivia fugindo, né, lá em Davi, em 2 Samuel 22:34, né, é descrito isso, que Davi vivia fugindo do rei Saul, né, e ele ficava se escondendo atrás de cavernas, dentro de cavernas, né, nos campos, né. Davi, né, ele de servo, né, de pastorzinho de ovelha, Deus colocou ele sentado no trono pela arrogância de Saul. E quem que foi que ungiu? Oh, glória! Quem que foi que ungiu Davi, meu querido, minha querida? Quem que foi que ungiu Davi como rei? Foi o profeta Samuel. Aleluia! Olha o que se voltarmos aqui para Ana novamente, né? A oração de uma mulher, Deus o abençoou tão poderosamente, o fruto do ventre daquela mulher, o profeta Samuel, que Deus fez ele bênção para toda aquela região, inclusive foi ele que ungiu Davi como para ser rei. E depois de 40 anos, Davi subiu no trono, né? Então, meu querido, olha que coisa maravilhosa, né? A zombaria, as pessoas zombam de você hoje, né? Te perseguem hoje, muitas vezes, né? Te escarnecem hoje, te deixam de lado, né? Não te convidam para festas, não te convidam para banquetes, não te convidam para nada, né? Muitas vezes se acham até superiores a você, né? Escarnecem você em rodinhas, mas Deus está dizendo para você que hoje você vai dar a volta por cima. Aleluia, Deus está falando comigo, nós daremos hoje a volta por cima, meu querido e minha querida, né? Deus é na nossa vida. Foi assim com Davi, foi assim com Samuel, foi assim com Ana, né? Deus, ele tem compromisso com aquele que tem compromisso com ele. Entenda isso. Você está tendo realmente um compromisso com Deus? Ou você só lembra ele no momento de aflição? Época de pandemia, tem se voltado a Deus, glorificado seja Deus por isso, mas que voltem a Deus em espírito e em verdade, porque após passar essa pandemia, após Deus mandar a vacina, mandar a cura para essa humanidade, muitos vão voltar para a vida do cotidiano, né? Ou seja, lembrar de Deus só nos momentos de aflição, né? E Deus não quer pessoas desse jeito. As grandes obras de Deus, as grandes promessas de Deus são aquelas promessas para aquele que Deus tem, para aquele que é fiel e verdadeiro, né? Deus, ninguém engana Deus. Deus conhece o nosso coração. Deus conhece o meu coração, Deus conhece o seu coração. Deus sabe a intenção do nosso coração. Por isso que a palavra de Deus fala que ele sonda os corações. Ele está em volta da terra procurando os seus, né? Verdadeiramente. Que eu e você sejamos essas pessoas, né? Pela misericórdia, pela graça de Deus, que o Senhor vê em nós, né? Veja em mim e você, homens e mulheres realmente que adoram verdadeiramente a Ele, que buscam Ele em espírito e verdade. Aleluia, eu tenho certeza que Ele tem o melhor maná para a nossa vida. Talvez
Você está orando há muito tempo por uma bênção, e a bênção o Senhor está falando que hoje Ele colocará um cântico novo na nossa boca. Glorificado seja Deus, aleluia, glorificado seja o Senhor. Lá em Abacuque, o profeta Abacuque, no capítulo 3, no versículo 19, ele diz assim, ó: o Senhor Deus é a minha fortaleza, Ele dá os meus pés a ligeira das córceas e me faz andar nas minhas alturas. A firmeza das corças tem nos pés e permite que elas andem nas mais altas montanhas. Quem eram as corças? As corças é uma espécie de cabra montanhesa, ou seja, nas alturas, né? O que o profeta Abacuque está dizendo aqui, né? Está dizendo que é como uma corça, né? Só uma corça que ele dá força para que nós subimos montanhas, né? Apesar da fragilidade da corça, né? De nós sermos frágeis, mas o Senhor permite, o Senhor é aquele que dá força para que nós subimos montanhas, subimos em pontos altos, né? Saímos do patamar mais baixo, Ele nos coloca no patamar mais acima, como Ele fez com Davi, de pastor de ovelhas, o rei de Israel, e foi o melhor rei que Israel teve, foi o melhor rei. Por mais falha que Davi teve, mas foi o melhor rei que se assentou no trono de Israel, né? Aleluia, porque Deus conhecia o coração de Davi, né? Que o nosso coração seja igual ao coração de Davi, né? A palavra de Deus fala, né, que Davi era o homem segundo o coração de Deus. Olha só, meu irmão, meu querido e minha querida, Davi era o homem segundo o coração de Deus. Que o Senhor se agrade em nós, né? Que o Senhor se agrade, né? Com a nossa fé, a nossa força, a nossa coragem, que Ele se agrade, né? Porque eu tenho certeza, né, que Ele tem muita coisa boa para fazer na nossa vida, né? Que nós constantemente buscamos. Quero dizer, né, para você, né? Lá em Salmo 113 diz assim, né? O Senhor faz com que a mulher estéril viva em família e seja alegre e mãe de filhos. Olha, né? Que coisa linda, que coisa maravilhosa, né? Ele faz com uma mulher estéril, uma mulher totalmente desprezada, uma mulher totalmente, né, fora dos conceitos, né? Você deve conhecer várias pessoas que ainda não têm filho, né? Talvez você mesmo, né, que está me vendo, ainda não teve essa dádiva de gerar filhos ainda, mas Deus está falando para você, meu querido e minha querida, principalmente você mulher, Deus está falando para você, a sua esterilidade, você já deve ter procurado médicos, você procurou várias vezes a medicina, e ainda o filho não veio, mas Deus está falando para você, busque como Ana buscou, ore, me ache pelas madrugadas, eu vou te dar o que você está pedindo há muitos e muitos anos. Há muitos e muitos anos. Ainda as coisas não deram certo, porque o teu coração ainda está amargurado, está preso em pessoas, está preso, né? Limpe o seu coração, o Senhor está dizendo para a sua vida no dia de hoje. Limpe o seu coração e se volte a Deus, e o Senhor vai dar o que você quer. Deus vai dar essa dádiva. Ana só recebeu essa criança porque o coração dela não estava em Penina, nas pessoas que zombavam ela, não estavam em médicos, não estavam em medicamentos. O Senhor concedeu a Ana, né? O Senhor concedeu a Ana um filho porque o coração dela não estava no mundo, mas estava nele. Estava nele. Esteja com o seu coração em Deus. Esteja com o seu coração em Deus. O Senhor vai dar a volta por cima na nossa vida. Na minha vida. A partir de hoje, meu querido, Ele está mandando esse recado para nós. Que um novo tempo de bênção vai chegar na nossa vida. Vai chegar na minha vida e na sua vida. A partir de hoje, você verá com os teus olhos
aquilo que o Senhor tem de melhor para a sua vida. E se você ainda não entregou sua vida para Jesus, se ainda você não aceitou Jesus como o único e suficiente Salvador, é tempo de aceitar, porque Ele tem coisas maravilhosas para a sua vida, como Ele fez na vida de Ana. Se você aceitar Ele como o único e suficiente Salvador, deixar as coisas de lado, deixar as idolatrias do mundo e servir Ele como o único Senhor, Ele dará aquilo que o teu coração deseja. É a palavra dele, é a promessa dele. É a promessa dele para a minha vida e para a sua vida. Creia nisso. Creia nisso. Essa palavra é fiel e verdadeira, diz o Senhor para você essa noite. Para mim nesse dia. Essa palavra é fiel e verdadeira. E ela vai frutificar. Eu tenho certeza que ainda você vai contar para muitas pessoas o que Deus fez na sua vida. Eu vou contar para muitas pessoas o que Deus fez na minha vida. Porque eu creio, eu recebo essa palavra dentro do meu coração. E eu quero que você receba aí onde você está também. Quero concluir essa palavra, essa meditação maravilhosa. Por meio da vida de Ana, nós podemos aprender que Deus pode fazer aqueles que estão em desvantagem dar a volta por cima. Os humildes serem exaltados, né? E o abatimento dos soberbos, né? Que isso pode acontecer, né? Que essa recorrência divina seja na nossa vida, né? Através da oração diária. Ore a Deus, entregue seu coração a Jesus, né? Deus realizou o sonho de Ana e Deus está falando para nós. Ele vai realizar o nosso sonho. Quero orar para você no dia de hoje. Pai, em nome de Jesus, a Tua palavra, meu Deus, foi lançada, Senhor. A Tua palavra, Senhor, é comida. A Tua palavra, Senhor, é a bebida, Senhor, para a nossa alma saciada, Pai. Meu Deus, em nome de Jesus, o Senhor disse, Senhor, que nós vamos dar agora a volta por cima, Pai. O Senhor vai colocar um sorriso, um cântico de vitória na nossa boca. E nós vamos poder declamar ao mundo, honrar o Senhor com os nossos lábios, daquilo que o Senhor fez na nossa vida, daquilo que nós éramos humilhados. O Senhor vai nos exaltar. E eu tenho certeza, Senhor, que o tempo chegou, a nossa vitória chegou, no nome santo de Jesus, Pai. Pai, eu quero abençoar essa pessoa que ora comigo, Pai, no nome de Jesus. Que ela aprendeu com a vida de Ana, que a oração, o coração sincero, o coração entregue ao Senhor, sem nenhum outro intermediário, Pai, a não ser Jesus Cristo como Salvador, é o segredo da vitória, é o segredo da bênção, Pai. No nome de Jesus, abençoa essa pessoa que me ouve agora, abençoa essa pessoa que está do lado da linha, que está orando juntamente comigo, Pai, que está com o coração cheio de amargura, mas que hoje o Senhor derramou bálsamo sobre a vida dela, Pai. Pai, abençoa a vida dela, Senhor. Abra a porta, Pai. Abre as portas, abre as janelas, Senhor. Abre o ventre, Pai, materno desta mulher. Pai, como Ana, Senhor, que deseja um filho. O Senhor o honre, Pai. Que seja para a honra e glória do Senhor. Eu agradeço, Senhor, por me ouvir, Pai, constantemente. Muito obrigado por mais esse sábado. Muito obrigado por mais esse dia. Obrigado por eles, Pai, que estão juntamente comigo em oração. Que o Senhor transforme, Espírito Santo, a vida deles, como transformou a minha vida. Assim eu te agradeço no nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus abençoe poderosamente a sua vida. Fique com essa palavra. Fique com essa palavra. Ana, Deus mudou o cativeiro de Ana e está mudando hoje o teu cativeiro. Fique com essa palavra no teu coração. É a palavra de Deus. Compartilhe essa palavra com o maior número de pessoas. Deus sabe aonde essa palavra vai chegar e para aonde vai ser a resposta de Deus para muitas vidas. Lembre-se, Deus deu a volta por cima na vida de Ana. Está dando a volta por cima na sua vida. Que Deus te abençoe. Um ótimo sábado, um ótimo dia para você. Se inscreva no canal, você vai ver o link acima aí, né, desta publicação, desta mensagem. Se inscreva no canal. Que Deus abençoe a sua vida.
abençoe outras vidas, no nome santo de Jesus. Amém. Forte abraço, fique com Deus, a paz do Senhor.